está nos ouvindo, você já entendeu. Esse é o quiz Desvendando a CPR, e nos nossos convidados aqui vai poder complementar um pouco mais. E vamos saber qual é o primeiro título que a gente vai falar nessa noite. Vamos lá. Eu acho... Bom, vamos lá. A roleta... Bom, o primeiro título que vamos falar nessa noite, eu acredito que é conhecido de todos, CPR Física de Milho. Priscila, a CPR Física de Milho deve ter alguma particularidade quando aquela pessoa que está ali no dia a dia vai constituir essa CPR. Qual que é a cláusula que você pode nos dizer que é imprescindível ter na CPR de milho? Sem essa cláusula, no momento da execução, a gente pode ter surpresinhas. Bom, acho que quando a gente fala de cláusula, e aí não vale só para CPR de milho, né? Para CPRs físicas no geral, a gente precisa pensar, primeiro, que a lei exige, e aí tem lá na legislação, quem já teve curiosidade, no artigo 3º, todo o rol de cláusulas que são obrigatórias de constar na CPR, né? Sob pena de depois a gente não conseguir executar esse título. Tem coisas que são bem básicas, desde o título, né? Você mencionar que é cédula de produto rural, a qualificação das partes, e assim vai. Mas ali só seguir o roteirinho do que está lá no artigo 3º. Eu acho que tem um conjunto de cláusulas que são essenciais da gente colocar numa CPR, né? Pensando em milho, em cereais, né? Milho ou soja, também vale para o algodão, vale para a CPR física em geral. Se eu for falar são várias, tá? Mas acho que uma que é muito importante é a gente prever que os primeiros produtos sejam entregues lá no local de entrega. E que seja permitida a fiscalização da lavoura, do local de armazenagem. E aí, nessa cláusula de fiscalização, colocar que eu posso outorgar, assim, o credor ele pode indicar um terceiro a mando dele, para eu ter livre acesso tanto à lavoura quanto aonde é o local de armazenagem, porque isso é fundamental. Além de eu ter o documento bem formalizado, eu preciso ter um monitoramento, né, de onde estão esses produtos. Também não adianta eu ter o documento lindo, maravilhoso e não estar acompanhando, né? Às vezes, até, fiz uma CPR de milho. Aí, na hora que eu estou fazendo o monitoramento, ainda que seja via satélite, eu percebo que ele não plantou milho. Ele plantou soja, ele plantou sorgo. Enfim, eu tenho que substituir essa garantia em tempo hábil, né? Então, o monitoramento, ele é fundamental e aí uma coisa leva a outra. Eu ter a previsão de que os primeiros produtos vão ser entregues, ter a previsão de poder rastrear esses produtos e, demais, colocar uma cláusula de vencimento antecipado, as hipóteses de vencimento antecipado. E dentre essas hipóteses, se ele desviar o produto, é a primeira coisa que cai ali por terra. Então, mesmo que o título não esteja vencido, eu já consigo pleitear uma liminar e conseguir bloquear esse produto onde ele estiver. Acho que, assim, se a gente for falar top one, é isso que eu tenho que colocar ali na CPR. Tem muitas outras coisas, mas isso é fundamental. E eu quero deixar o ouvinte curioso. Alguém já passou por isso e já faltou essa cláusula em alguma CPR de vocês? Comenta aqui pra gente se já foi pego de surpresa por não ter essa cláusula na CPR no título de vocês. Comenta aí pra gente e continue compartilhando esse webinar, continue compartilhando nas suas redes sociais. Márcia, você já foi pega de surpresa faltando essa cláusula em algum título seu? A Priscila falou muito bem que CPR física sem monitoramento é como se fosse a CPR financeira, né? A gente não tem ali o lastro, onde que está o produto, a gente não sabe como está sendo desenvolvendo o cultivo, então é importantíssimo que tenha essa cláusula para que ela deixe o credor à vontade para monitorar esses grãos, né? Ou qualquer outra cultura aí que seja colocada aqui na roleta. Então, é importantíssimo que que a gente tenha essa liberdade de fazer o monitoramento. Hoje tem várias empresas que podem fazer via satélite,
cada dia mais com inteligência artificial, né? Então, a gente tem que utilizar esse recurso para a gente poder acompanhar e ter segurança na hora de executar. Tem, sim, essa questão, e questão de que a gente não recebe, por exemplo, empresas que não vão querer receber o grão, né? Eles vão ter que ter um armazém, tem que estar lá descrito na CPR qual que é o local do armazém. Importantíssimo também saber se esse armazém está regulamentado, onde é, fazer a verificação em loco para a gente ter mais segurança na hora de execução. Já aconteceu, sim, né? Então são coisas, são detalhes muito importantes da operação, assim como a gente fala também, que eu acho que é um ponto bem relevante, saber se aquele valor que está na CPR, se aquela quantidade de grãos, ela é suficiente para poder cobrir a dívida. Trabalha aí com 120%, 130% da garantia para que a gente não sofra prejuízo na hora da execução. Muito bom, Márcia. E eu tenho certeza, você falou uma coisa bem interessante, que é o monitoramento. Tem a cláusula, que é muito importante, que a Priscila falou da importância dela, e do monitoramento que vem através dessa cláusula, né, Pri? E a gente tem alguns webinários que a gente fala sobre monitoramento, então deixo aí a dica para quem está nos ouvindo, para depois ir dar uma olhadinha